Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre qual foi o impacto no PT de Curitiba, dado a Copa e o anúncio do congelamento. A gente não fugiu muito do cenário que aconteceu no eixo Rio-São Paulo, em que o pessoal deixou tudo para a última hora. Então, choveu o pedido, que nem no jogo do Brasil e da Alemanha, né? Foi uma sacolada. Então, nosso cenário aqui, no início de 2014, assumindo já que foi anunciado o período de congelamento, a gente estava com 47 AS clientes conectados no PTT. Isso representa mais ou menos umas 4 ativações por ano, dado o nosso histórico. A gente tinha 9 pontos de interconexão, um total de 14 portas 10 GB e um agregado com um pico de 6 gigabits por segundo. Isso dá, em média, um crescimento de 500 mega por ano, assim, fazendo a estatística por cima. Bem, então, nosso cenário era basicamente esse, que não está representado, mas no ponto central aqui, a gente tinha um detalhe nosso lá, que a gente tinha demanda de porta de 10 GB de clientes, e acabou que a gente conectou clientes nesse nó central. Isso, em fevereiro, trouxe alguns problemas. Então, além de todos os pedidos, foi necessário uma grande mudança na infraestrutura, para a gente conseguir criar uma confiabilidade para o período da Copa. Então, o que a gente precisou fazer? A principal coisa que a gente teve que fazer depois desse problema foi, vamos ter que trocar o nosso core aqui, a gente vai ter que abordar uma outra solução. Então, a gente, junto do NIC aqui, a gente separou clientes que chegavam no core. Então, a gente, basicamente, hoje em dia, está muito parecido com o modelo aqui de São Paulo. Então, no core só chega o Uplink de ponto de interconexão. A gente tem um switch separado, um switch 10 GB que atende clientes. Aí, também, junto disso, foi necessário fazer o upgrade de alguns uplinks, o upgrade de clientes. A gente teve uns 3, 4 que pediram porta 10 GB. Não bastasse tudo isso, o nosso no-break, acho que foi em final de março, resolveu pifar também. Então, foi uma correria bem grande. Então, junto do NIC, a gente teve que colocar um outro no-break lá, porque a gente estava operando só em uma perna. Outra coisa que a gente teve que fazer também, a gente criou uma infraestrutura de tradução de VLAN. Então, antes a gente fazia isso tudo no mesmo switch, que chegavam máquinas e tal, então tinha um cabinho de loop lá, aquela velha receita da cagada, né? Então, esse aqui foi o nosso cenário no congelamento. Então, a gente tinha um total de... Isso já depois do dia 12, a gente chegou em 57 clientes. Então, nesse período, começo do ano, a gente ativou 14, dado que o nosso histórico era de 4 por ano. A gente fechou com 12 pontos de interconexões, aqui entra os switches de tradução também. A gente estava com um total de 26 portas 10 GB e a gente chegou num agregado com um pico de 22 gigabits por segundo. Isso representa um crescimento quase de 2 vezes mais entre janeiro e maio. Assim, foi um dado bem interessante que a gente conseguiu tirar lá. Então, basicamente, é assim que ficou a nossa infraestrutura. Como eu já falei, a gente basicamente trabalha com 2 PICs lá perto do core, um que atende 10 GB e o outro atende GB, porta elétrica e equipamento. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a nossa infraestrutura de tradução, então agora a gente tem 2 sítios separados. Tal. Não é o cenário ideal ainda, mas um dia a gente chega lá. Bem, então aqui está o nosso gráfico de agregado, então mostra o crescimento que a gente teve. Aqui a gente tem um resumo. Então, você vê em janeiro, a gente estava ali em 6 GB e, de repente, deu um salto devido às ativações, VLANs bilaterais, entre outros. Um dado interessante, a gente tem muita VLAN bilateral que faz o transporte para o PT de São Paulo. Então, a gente estava até com uma ideia de que a gente ia haver saturação, porque o pessoal ia buscar o conteúdo aqui. Mas, como dá para perceber aqui no gráfico, essa diferença não foi tão significativa que nem foi aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui também tem uns outros detalhes, que são os pedidos e chamados pré-congelamento e pós-congelamento. Então, algo bem interessante que aconteceu no PT em Curitiba agora
tipo, parece que parou, assim. O pessoal esqueceu o que é PTT, ninguém mais quer conectar porque a Copa já passou. Então, pré-congelamento, a gente teve 14 ativações, pedidos de mudança de MAC address por o crédito de equipamento lá do cliente e tal, foram 12. VLANs bilaterais, 8. Grande parte dessas VLANs eram transporte para o PTT de São Paulo. A gente teve um total de 90 chamados atendidos e foram 3 upgrades aqui. Esses upgrades correspondem à porta 10 GB. Agora, após congelamento, foram 2 ativações, 5 pedidos, VLANs bilaterais 2, total de chamados 50 e tem um upgrade de porta 10 GB. Esse, na verdade, não conta bem, que ele já estava previsto para ser feito antes do congelamento, mas não deu tempo. Bem, era isso que eu queria falar. Eu queria agradecer pessoalmente o pessoal do NIC, o Newton, que apoiaram a gente a conseguir criar essa infraestrutura para o período da Copa. Então, acho que a gente teve um problema em fevereiro e, após isso, depois da mudança do core e tal, não teve mais nenhum incidente. Então, só mais um agradecimento aí ao pessoal da equipe do PTT aqui.